muita paz, verdadeira paz de Cristo Jesus para você e para a sua família. Sejam bem-vindos a estes vídeos da série Mulheres da Bíblia. Todas as semanas estamos aqui desenvolvendo reflexões sobre as mulheres da Bíblia e elas têm trazido grandes exemplos, ensinos edificantes para as nossas vidas. E no vídeo de hoje, nós temos aqui o texto de referência em Êxodo capítulo 6 e o versículo 23. Que você possa refletir comigo em Êxodo capítulo 6, versículo 23. E tomou Arão por mulher a Elisabete, que traduzindo em hebraico significa juramento de Deus ou então aliança de Deus. Elisabete, em algumas traduções bíblicas, também pode ser conhecido como Eliseba. Ela era filha de Aminadab, irmã de Naasson, e Elisabete deu à luz a Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar. Esse é o texto de referência que menciona esse único versículo desta mulher, Elisabete, ou então Eliseba, que está neste livro de Êxodo. Interessante que tem mulheres como esta, que a Bíblia menciona uma vez, duas no máximo, mas que o seu testemunho falou por muito tempo. Essa mulher, por exemplo, ela era esposa de Arão. Quem foi Arão? Arão foi irmão de Abraão, ele foi Arão sacerdote, um casal que Deus uniu com propósito, um propósito muito lindo, muito grande, propósito de Deus que veio a desenvolver a linhagem dos sacerdotes. Arão foi o primeiro sacerdote, precisava de uma mulher à altura do seu chamado. Então Deus deu Elisabete. Elisabete, ou Eliseba, ela era uma mulher simples, porém muito inteligente, muito sábia, fiel, companheira, temente a Deus. Uma mulher que acreditava nas promessas de Deus, dada a Abraão e toda a sua descendência. Cria inteiramente que o Messias haveria de nascer. Esta mulher, de um exemplo muito lindo, acredita no chamado de seu esposo, então ela começa a ajudar no seu chamado. Sacerdote significa aquele que intermediador entre Deus e o homem, e entre o homem e Deus, aquele que oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo, orava pelo povo, intercedia pelo povo. Quando alguém pecava, era necessário oferecer sacrifícios de arrependimento, de pedido de perdão. Então era o sacerdote que oferecia esse sacrifício. Arão foi constituído sacerdote e toda a sua descendência. E interessante que se formos estudar que para ser um sacerdote precisava ser alguém de boa conduta, bom caráter, bom testemunho, fiel a Deus, de um testemunho exemplar. Então, a família de Arão e de Elisabete, desta mulher que Deus deu a ele, de um casal tão lindo com um propósito especial para o chamado de Deus, então ela começa a gerar filhos. E os seus filhos entendem o chamado de Deus, começam então a desenvolver a obra de Deus, e uma mulher que saiu do Egito acreditando no chamado, passando pelo deserto, foi muita provação pelo deserto, indo em direção a Canaã. Interessante que essa mulher, a gente não vê relatos dela já morando em Canaã. Mas pelo deserto muitas pessoas foram mortas, morreram por muitas provações, por muitas dificuldades. Deus foi levando alguns, a maioria mesmo, e outros foram nascendo. Então ela é uma das que não pôde chegar
em Canaã, mas ela cumpriu o seu chamado, gerando filhos, cumpriu o seu chamado indo e passando pelo deserto junto com seu esposo Arão, e foi uma mulher de bom testemunho. Interessante que, se fizermos um paralelo de que nós também podemos gerar filhos e ir caminhando em direção à nossa morada eterna, talvez não venhamos agora, quem sabe, participar do arrebatamento em vida. Talvez muitos estão partindo agora para a eternidade, estão como Elizabeth, partem para a eternidade antes de chegar, né, lá na Canaã, junto com todos, mas o momento certo em que todos vamos ressuscitar e vamos sermos levados juntos, juntamente com todos os que vão ressuscitar para Cristo, e vamos morar juntos, embora ela não entrou fisicamente, mas ela vai entrar na Canaã verdadeira. Amém? Então veja bem, a Elizabeth, ela teve 4 filhos, passou por uma dor muito grande, porque 2 de seus filhos não entenderam plenamente o ofício de ser sacerdote, de oferecer sacrifícios, que realmente exigia muito tempo. Um sacerdote, para oferecer sacrifícios ao Senhor, começava desde as 6 da manhã e começava o sacrifício às 9, para terminar às 3 da tarde, mas depois das 3 precisava de fazer o fechamento, lavar, tirar o resto daquilo que não foi usado no sacrifício, envolvia até às 18 horas. Então eram cerca de 12 horas de trabalho por dia. E essa mulher estava ali apoiando o seu esposo Arão, e os seus filhos que nasceram também estavam nesse chamado, desenvolvendo, mas 2 deles não quiseram dar continuidade. Eles acabaram colocando fogo estranho no altar do Senhor em pecado, e Deus não aceitou, e Deus os matou. Tirou a vida desses 2 filhos de Elizabeth. E ficou então os 2 mais novos, que foi Eleazar e Itamar. E dentre esses 2 filhos que ficaram, sim, eles levaram a sério o ofício de ser sacerdotes, de levar a palavra do Senhor, de ajudar as pessoas, porque a sua tribo foi escolhida, então precisava cumprir o ofício de sacerdotes e ter uma vida íntegra na presença de Deus. Dentre esses 2, eu quero aqui destacar Eleazar. Eleazar se casou com uma mulher que também trouxe um testemunho muito lindo. Embora a Bíblia não mencione o seu nome, mas fala a esposa de Eleazar, então essa mulher está registrada aqui no capítulo 6, o versículo 25. Se você quiser acompanhar comigo também, Êxodo capítulo 5 e o versículo 25. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma filha de Putiel. Olha só, no mesmo capítulo, por que eu estou mencionando 2 mulheres? A esposa de Eleazar, porque está no mesmo capítulo, e Eleazar era filho de Elizabeth. Então é nora de Elizabeth, essa mulher que eu vou agora mencionar. Uma mulher que trouxe bom testemunho também, gerou um filho chamado Finéias. Esse Finéias teve muita integridade, comprometimento no reino de Deus, e a sua linhagem foi se estendendo, foi seguindo, e nós sabemos que a família de Eleazar, que eram sacerdotes e responsáveis pelos utensílios da casa do Senhor, na preparação ali dos sacrifícios, do altar como um todo, Eleazar, ele era o responsável pelos utensílios. Então, ele tinha ali a compreensão e o apoio, com certeza, no lar de sua esposa e de seus filhos, que foi também que nasceram, como a Bíblia está registrando nesse versículo que li. São mulheres que a Bíblia registra como propósito que foram companheiras, que souberam apoiar o ministério, o chamado de seus esposos, e que elas tiveram um bom relacionamento,
tanto com seu esposo como de sogra para nora, e assim foi se estendendo. Seus filhos foram ensinados no temor do Senhor, geraram filhos e ensinou todos eles, ensinando a palavra no caminho que deve andar, com foco, olhando que o Messias haveria de nascer. Essas mulheres não falharam em seus propósitos, não falharam em seus chamados, elas cumpriram fielmente, foram mulheres de grande testemunho. Interessante que a esposa de Eleazar, ela registra momentos saindo do Egito, passando pelo deserto e já entrando em Canaã. Também é uma tipologia aqui que muitos vão alcançar dessa mesma forma. Egito significa o mundo, o pecado. A gente já saiu deste mundo de trevas, do mundo de pecado, e estamos agora peregrinando pelo deserto. Aqui não é uma morada nossa, este lugar aqui não é fixo, não é permanente, é passageiro, essa vida é passageira. Estamos em direção à nossa morada eterna, Canaã, celestial, a morada eterna. Essa mulher, então, ela alcançou e constituiu família lá em Canaã. Nós também alcançaremos, sim, pela fé em Cristo Jesus, deste deserto, a nossa morada eterna, que é a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, as moradas que o Senhor preparou para nós. E eu gostaria de ressaltar aqui também um pouco mais da esposa de Eleazar. A Elizabeth, ela é da tribo de Judá. Interessante que eu anotei aqui também que ela trouxe uma linhagem. Sabe quem faz parte da linhagem de Elizabeth? Boaz, Jessé, ou seja, Boaz, Obed, Jessé e Davi. Veja que coisa linda! Não é por acaso que o Senhor registra as descendências. Aí se comprova o propósito de Deus dar uma mulher íntegra, inteligente, sábia, frutífera para um homem que era para ser o primeiro sacerdote, um homem que o Senhor ia dele formar muitos e muitos outros sacerdotes. Então essa foi a linhagem no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento eu quero também ressaltar aqui uma mulher que faz parte dessa linhagem de Elizabeth e de Arão, dessa família aí que foi se estendendo de sacerdotes. Isabel. A Bíblia registra que Isabel, a mãe de João Batista, aquele que batizava o povo, inclusive batizou Jesus, ela, Isabel, é dessa descendência, da linhagem de Elizabeth e Arão. Pensa que coisa linda! O quanto é lindo a gente estar no propósito de Deus, servindo a Deus. O nosso nome vai sendo levado por gerações e gerações. Por isso o Senhor está falando comigo e está falando com você, que nesse tempo, nesta geração, eu e você possamos cumprir o chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. Deixar um legado de bom testemunho, de bom exemplo, de temor do Senhor, que venhamos a gerar filhos espirituais que vão ser mencionados no reino, nos anais celestiais, na história do reino do Rei Jesus Cristo, do nosso Senhor, para que fique registrado o nosso testemunho, a nossa conduta e o nosso legado. Ir avante, levar o nosso nome de mulheres que fizeram a diferença em nossa geração. Essas mulheres fizeram a diferença. Essas mulheres também consideradas sacerdotisas, porque ela era esposa do sacerdote Arão e a esposa de Eleazar, que se tornou o que deu continuidade depois que Arão morreu. Quem continuou foi o Eleazar. Então a esposa dele também estava ali cumprindo o chamado, apoiando esse ministério tão lindo de ministros, de serem pessoas que estavam o tempo todo intercedendo a Deus em favor da humanidade, em favor do povo. Agora, aplicando isso, Jesus Cristo, quando ele veio e nasceu, ele
como sumo sacerdote, veio e cumpriu o chamado por todos os sacerdotes. E ele sim é o sumo sacerdote que pôde entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E assim ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus para perdão de todos os nossos pecados. E lá em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 6, Jesus Cristo nos traz uma palavra linda que o meu coração se alegra. Ele diz assim: eu vos constituo como reis e sacerdotes. Para nós que somos mulheres, sacerdotisas. E o que significa sacerdotisa? Aquela que busca ser busca intermediar pessoas, levando elas a Cristo. E também levando Cristo, a mensagem de paz do Evangelho, àquelas que não têm, que não conhecem. Então, que você, mulher, que você, homem, que está ouvindo esse vídeo, possa cumprir o seu chamado, o seu ministério. O propósito de Deus para a sua vida e para a minha é que sejamos sacerdotes eternos, que possamos exercer esta função em Cristo Jesus, que Ele nos constituiu nele. Que possamos assim também estar o tempo todo preocupados com o reino de Deus, ou seja, ocupados com o reino de Deus, levando a mensagem de paz, de libertação, de perdão, somente em Cristo Jesus, que é o sacrifício eterno. No Antigo Testamento, esta família de Elizabeth, de Eleazar, de Arão, que eram sacerdotes, eles ofereciam sacrifício pelo povo, mas não eram perdoados, eles eram cobertos. E Deus então aplacava a sua ira do pecado daquele povo. Mas a partir de Jesus Cristo, o sacrifício foi feito perfeito, porque Jesus não tinha pecado. Então os pecados já não foram apenas cobertos. A partir daí, os pecados já são perdoados e lançados no esquecimento. Oh, glória a Deus! Que coisa extraordinária! Que lindo é o que Deus faz, Ele sempre nos surpreende. Por isso, aquele hoje que peca, aquele que erra, João, aquele que é considerado João do amor, ele nos escreve assim: filhinhos, se pecardes, não peque, mas se pecardes, nós temos um advogado que é justo. E Ele é fiel para interceder por nós e nos perdoar. Ele é perfeito, Ele nos perdoa de toda falha. Amém? Então nós queremos finalizar esse vídeo dessas mulheres, dessas duas mulheres de hoje, que é Elizabeth e sua nora, que se casou com seu filho Eleazar, de duas mulheres que fizeram a diferença em sua geração, de mulheres que cumpriram o propósito de Deus de gerar filhos, de ensiná-los o propósito de Deus, de cumprirem os chamados de ministros sacerdotais. Assim é o exemplo que Deus quer trazer para os dias de hoje, que nós sejamos mulheres, que venhamos a gerar filhos para o reino de Deus, que venhamos a cumprir o nosso chamado de sacerdotisas, de sacerdotes, de pessoas que venhamos a falar de Cristo, oferecer saída, esperança, perdão em Cristo Jesus. Assim, o nome do Senhor é honrado, o reino do Senhor cresce e somos abençoadas e teremos paz eternamente a nós e a nossa descendência, aos nossos filhos e toda a nossa descendência. Até 1000 gerações o Senhor visita a bondade. É assim que Ele nos promete e a sua palavra é fiel. Amém? Quero orar com você e por esta palavra. Pai, te damos graças pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração neste dia.
do testemunho de Elizabeth, uma mulher que tinha uma aliança com o Senhor e que nos deixou esse exemplo de também termos a nossa aliança fiel com o Senhor todos os dias da nossa vida. Assim como também de sua nora, casada com Eleazar, que cumpriu seu chamado. Senhor, eu oro em favor de cada uma dessas mulheres desta geração, de cada uma que está, Senhor, ao alcance deste vídeo, que elas sejam mulheres frutíferas, mulheres que venham cumprir o seu chamado, que acreditem no chamado do Senhor, porque todas têm a sua importância no seu reino. Ajude cada uma delas a cumprir esse chamado, a cumprir a sua missão, que todas elas sejam abençoadas, fortalecidas, que elas sejam, Senhor, saradas de todas as suas dores, de todas as suas enfermidades, e que sejam, ó Pai, a partir de agora, instrumentos poderosos para o teu reino, para que o seu nome seja honrado e glorificado por todos os dias de suas vidas e por todas as gerações futuras, através, Senhor, destas mulheres dos dias de hoje. Assim nós oramos, Senhor, que o teu Espírito Santo vá de encontro à necessidade de cada uma e fortalece cada uma, dai ânimo a cada uma. Nós ministramos no nome de Jesus. Amém, no nome de Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigada a você que está nesse vídeo do YouTube e que você se inscreva no meu canal, Pastora Sirlene Fonseca Maciel, e dá o seu like, por gentileza, compartilhe com seus amigos e sempre estaremos postando novos vídeos, tá bom? Deus abençoe você.